Estamos aqui em mais um Asp Talks, como eu costumo brincar. Bom dia para quem ouve de dia, vê de dia, né? Boa tarde para quem está à tarde, boa noite, como eu, quem vai na madrugada correndo ouvindo podcast. Pode ser boa madrugada, bom amanhecer, pode escolher. Enfim, hoje estou aqui com Marcelo Pellman, craque da mediação, advogado de formação, grande amigo, já tive a chance de, vamos dizer, eu falo aqui craque porque vi na prática, não ouvi dizer. O homem fez mágicas. Enfim, Marcelo, tudo bem, meu amigo? Obrigado, tudo ótimo, Leonardo. Um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Bom, queria começar com você falando um pouquinho como você era um advogado de origem, passou muito tempo advogando, né, montou escritório, fez escritório crescer, chegou num tamanho grande e com a carreira ali estabelecida faz essa mudança para mediação. Queria ouvir um pouquinho essa tua história, dessa sequência e essa mudança de, vamos dizer, de função, né, de atividade, que acho que é muito importante a gente pensar nisso nos dias de hoje, né, que a gente vai ter cada vez ter que ter mais jogo de cintura. Boa, não, legal. Não, é verdade, eu estive na advocacia há 20 anos, né? E fui advogado de operações, né? Advogado consultivo para operações societárias, fusões e aquisições, reestruturações de dívida, operações bancárias de financiamento, etc. E nesse percurso, enfim, passei por escritório, passei por empresa e fui um dos fundadores de um escritório de advocacia no qual eu trabalhei durante 10 anos, né? E foi um percurso muito bacana de crescimento, de conquistas, de aprendizados, de dores e de alegrias. E foi nesse papel de advogado em escritório de advocacia que eu comecei a ter contato, né, como advogado com a mediação de disputas empresariais, e me encantei, né? Fui picado pela mosquinha, isso costuma acontecer, a mediação é fascinante, ela é muito atraente. Tive algumas situações muito complexas, casos que eram muito imprevisíveis na sua resolução, se fosse no tempo, no mérito, no custo, em todos os impactos que a disputa gerava para as partes e para os negócios, e esses casos foram resolvidos em mediação, né? E eu achei aquilo incrível. Fiquei muito curioso para entender por que que a gente ainda via pouco disso na nossa prática de advocacia, e comecei a me treinar, fiz uma série de cursos, acompanhei mediadores internacionais, comecei a experimentar esse lugar e fui descobrindo aos poucos que, na verdade, eu tinha dicas, talvez, da vida de que esse era um lugar que me interessava já há muito tempo. Eu tinha estudado mediação no mestrado, eu tinha trabalhado em casos quando eu tinha trabalhado em empresa, eu tive até já no próprio escritório 2 anos em que eu fui um agente neutro, facilitador num conselho de uma companhia aberta que tinha atritos entre 2 blocos de acionistas, e eu ajudava a facilitar as reuniões, as deliberações, etc. Eu falei: "Pô, esse lugar me interessa, esse lugar de facilitador talvez tenha alguma proximidade ali, algum encaixe com o meu perfil, com o meu temperamento, e é interessante, é complexo, ajuda as pessoas a resolver problemas que, enfim, não são fáceis de resolver e que consomem a vida delas", e comecei a investir nisso. E aí, de fato, há 5 anos e meio eu saí do escritório, né, comecei uma transição ao longo de 2019 e saí do escritório para trabalhar de forma absolutamente concentrada nesse papel de De mediador, né. mediador. Lógico que tem toda essa técnica, né, estruturada da mediação, mas eu às vezes fico pensando, né, tem essa, a mediação fica dentro daquela supostamente chamada, né, métodos alternativos de solução de conflitos. E eu fico pensando que se a gente pega a história, na verdade, a alternativa é o judiciário, né? Porque os conflitos se resolviam ali no campo privado e a mediação está ali na origem, né? De alguma maneira alguém mediando, desde a família em casa, né? Até as relações maiores. Então, na verdade, acho que a natureza do ser humano está mais nesse conceito. E eu acho muito interessante, porque, na verdade, é o dono do direito podendo tratar do seu próprio direito, né? Não sendo tutelado a forceps, não é algo que vem. Então, até isso, aí, obviamente, entrando nessa técnica, eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo, do entendimento do problema, Hum. o entendimento dos atores, eh,
o entendimento do contexto maior e, vamos dizer, os atores coadjuvantes, né, que estão, assim, em volta disso. Como é que você, quando cai numa situação de que você chega para ser, você é contratado, o judiciário te nomeia, como é que é teu campo, começa a tua atuação ali, assim? Tá legal. Não, e de fato, acho que você toca num ponto importante. A mediação ela é milenar, né? Ela se encontra em diversas culturas ancestrais e tal. E esse papel, né, desse neutro facilitador, alguém que tem a confiança das partes para ajudá-las a se comunicar melhor, para ajudá-las a construir caminhos de consenso, enfim, sempre existiu, né? E em algumas culturas é interessante que esse papel se misturava com o papel de juiz barra árbitro, né? Então tinha algum Exato. momento que o mediador dizia, bom, não está se resolvendo, vou trocar o chapéu. É, Isso é algo que nos tempos contemporâneos não tá existe dividida tanto, a mas tem casa. algumas É, jurisdições no Oriente que é. tem essa figura, né, do médio árbitro e tal. Aqui não, claramente isso é até vedado na lei brasileira. Mas essa figura sempre existiu, né? E tem, a gente pode falar um pouco sobre isso, tem diferenças muito grandes e interessantes quando você compara isso com os dois outros grandes campos, de resolução de disputas, que são, enfim, o heterocompositivo, né, o adversarial, e a negociação direta. Porque às vezes a gente está sempre comparando a mediação com a alternativa da disputa judicial ou arbitral, e não vê a diferença tão claramente da mediação para a negociação direta. E aí que entra muito do ponto que você levantou, né? Quer dizer, que diferença que faz você ter um ator independente, imparcial, isento de preferência no meio de uma situação de conflito, né? Porque muda tudo, né? Esse agente, ele serve muito para ouvir as mensagens sem estar carregado de todo um histórico, de uma série de percepções, de convicções, de visões. Então, ouve de uma forma muito mais completa e serve muito para comunicar essas percepções de lado a lado, porque também a presença desse agente não engatilha uma série de comportamentos reativos que se engatilham muitas vezes nas comunicações diretas de partes em conflito, né? É o Então, que a gente até, só puxando a aham, advocacia nessa hora, a gente sempre brinca, né? Advogar em causa própria é ser seu pior inimigo. E acho que tá um pouco nessa é casinha que você isso. tá falando, né? É É, isso, é isso. Não vem carregado das emoções, enfim, das contrariedades, de todas as interpretações que a gente tem. Então, assim, uma das coisas muito impressionantes que eu percebo quando eu estou neste papel de mediador é como memória é algo absolutamente subjetivo. Né? E não é memória do que aconteceu, de uma situação que aconteceu 10 anos atrás. Se eu estou numa reunião, muitas vezes, e eu facilito uma reunião conjunta entre partes e seus assessores, advogados, e as pessoas discutem por uma hora algum determinado assunto e de repente elas se separam em salas e eu vou de sala em sala para tentar entender um pouco as reações, as percepções, para onde a gente leva aquela conversa, o relato que as pessoas fazem sobre a reunião que acabou de acontecer é muito diferente. E acabou de acontecer. Porque a memória ela é sujeita a todos os filtros subjetivos típicos, ainda mais em situação de estresse estresse, que se dá em exatamente. conflito. Então, é muito interessante isso, né? Porque o trabalho do mediador não é determinar a verdade, não é fazer investigação de fato para chegar a uma determinada conclusão, afinal, o mediador não julga. O mediador ele respeita essas versões diferentes, ele acolhe que as pessoas têm interpretações de fatos e compreensões que são totalmente influenciadas pelas suas próprias histórias, valores, princípios, convicções, e procura trabalhar para esses universos se encontrarem em algum caminho de composição, ainda que as pessoas continuem mantendo as suas narrativas, as suas versões, e não precisem nem concordar sobre tudo, quanto mais serem convencidas das visões de um lado ou do outro. Então, é um trabalho muito diferente, né? De um trabalho tanto de um juiz ou árbitro que tem que chegar a uma determinada conclusão fundamentada, quanto também de um trabalho de um advogado que incorpora, né, Sem dúvida. também uma pretensão e um olhar dos fatos e do direito para defender um determinado ponto de vista. Por mais que o advogado, tente dizer que tá frio, nunca tá isento, né? A gente acaba Ser humano, tomando um lado, né? Não tem muito jeito. claro. É. Mas aí acho que é o grande ponto, né? Você chegar e você tem que
ter toda essa percepção de cenário nessa hora para ver como você começa a ter o trabalho, né. Então, Sim, alinhamento psicológico, o problema cru, né, vamos dizer assim, real, e todo esse contexto que está em volta, né. Isso, enfim, como que você estrutura, assim, essa parte, assim, tá. tecnicamente falando da porque acho que é isso que é muito interessante até para tentar você passar um pouquinho da ferramenta porque o advogado acho que quanto mais ele conseguir entender o viés, que ele tem viés, mas perceber o viés e tentar ajudar dessa forma, acho que a gente acaba facilitando a solução do problema, às vezes até o teu trabalho também, Com né. certeza. Não, Talvez e a gente pode falar sobre isso, mas o meu trabalho na mediação de disputas empresariais, ele não acontece sem advogados, assim, e eu não faço mediações em que não haja advogados constituídos dos 2 lados. Isso para mim é crucial, essencial, faz toda a diferença. Mas é isso, quer dizer, o advogado, para além dele defender a perspectiva da parte e que ele deve fazer e precisa fazer, e tem só muitas formas diferentes de fazer na mediação, isso se dá de um jeito específico, mas o advogado serve muito para resolver, ajudar o cliente a resolver o seu problema, qualquer que seja, e ajudar o cliente a tomar a melhor decisão possível para si, considerando os riscos e as possibilidades e as oportunidades e tudo mais. Então, assim, o trabalho é muito mais amplo do que simplesmente encampar uma determinada visão. Então, o advogado que tem essa capacidade de enxergar que ele também é tomado por viés, colocar esse viés em xeque, em conversas especialmente privadas e protegidas com o seu cliente, ajudar o cliente a fazer testes de realidade a respeito da sua situação e o que lhe convém ou não e que tipo de risco que ele incorre ou não, é um advogado muito mais completo, muito mais sofisticado, que assessora o cliente de maneira muito mais eficaz, né? Então, assim, como é que se dá essa estrutura, né? Acho que a primeira coisa são as pessoas. A minha primeira curiosidade em qualquer caso é entender quem são as pessoas envolvidas, né? Então, assim, eu começo muitas vezes tendo conversas com os advogados. eh, Depende um pouco do caso. Às vezes as partes já estão envolvidas desde o início, às vezes não. As partes são essenciais no processo de mediação, mas o primeiro contato muitas vezes é com os advogados. E ali, até antes de perguntar muito sobre o caso e o histórico e tal, eu quero saber quem são as pessoas, né? Até para começar evitando certos possíveis deslizes de alguém que não conhece a situação até agora. Então, uhum. assim, quem é teu cliente? Há quanto tempo você trabalha com esse cliente? Quem está do outro lado? Qual que é a tua relação com o advogado do outro lado? Qual é a relação entre as partes? Quem que fala com quem? Quem que não fala ou tem algum risco, algum perigo de suscitar uma conversa entre determinadas pessoas daquela situação? Eh, Tem alguma familiaridade com a mediação, de que quanto que eu preciso trabalhar para gerar um espaço de que as pessoas conheçam, entendam que é essa tal dessa mediação e fiquem confortáveis, que eu preciso criar um ambiente que as pessoas respirem, né? Elas estão numa situação de tensão e parte do meu trabalho é ajudá-las a terem algum nível mínimo de relaxamento, porque quem está mais relaxado toma melhores decisões em seu benefício e em benefício da construção de um acordo, né? Então eu começo entendendo as pessoas, efetivamente. Acho que isso para mim é crucial. E a segunda pergunta essencial é a pergunta aberta de como chegamos aqui na mediação. Quem propôs, como te propôs, em que estágio que está enfim, este conflito, etc., para também entender um pouco essa dinâmica do que aconteceu logo antes da mediação começar, porque não é simples colocar uma mediação de pé. É uma corrida de obstáculos, muitas vezes, né? E aí, de novo, o papel do advogado é absolutamente essencial, porque o advogado, muitas vezes, ou quase sempre, é quem propõe a mediação ao seu próprio cliente. Sem dúvida. E aí é um primeiro momento que o advogado se expõe, né? Porque tem É, sempre aquela primeira história de que o cliente espera o advogado defensor ferrenho, né, da sua posição, com sangue no olho e tal. É o advogado gladiador, que tem o seu papel, é super importante, e eu acredito que as pessoas podem ser muitas coisas diferentes, é o claro, mesmo advogado. exatamente. Muito advogado bom de briga é muito bom em mediação. Até porque esse advogado que tem a confiança, muitas vezes, do cliente e consegue ter conversas francas com o cliente a respeito de riscos e limites negociais e coisas assim. Então, esse advogado se expõe quando ele propõe ao cliente, explica para o cliente por que aquele caso é bom para mediação. Isso não significa necessariamente que tem uma fragilidade excepcional na posição. Significa que talvez tenha uma oportunidade, uma janela de oportunidade, às vezes até um poder de barganha dado por uma determinada Às situação. vezes até na hora que você está mais forte é hora de chamar a mediação, né. Exato, exato. E tem que pensar nisso, um É, advogado estratégico, né? Porque é, tem que entender assim, eu entendo que aqui eu tenho elementos bons para negociar, mas o outro lado não pode estar num corner total,
Porque quem está no corner só dá soco. Exatamente. Então também tem que ter algum equilíbrio mínimo para o outro lado também conseguir fazer mesmo. Então o advogado sofisticado está sempre pensando no seu cliente, mas está pensando no outro lado. Como é que o outro lado pode se comportar? Como que você cria condições, né, estende o tapete vermelho para o outro lado chegar mais perto de você. Exatamente. Então tem um olhar super sofisticado. Então esse é um dos primeiros elementos dessa corrida de obstáculos. Depois o advogado precisa trazer muitas vezes o outro lado para a mesa, né? Conversas com o advogado do outro lado, muitas vezes, ou eventualmente conversas entre clientes sobre a possibilidade de fazer uma mediação. E aí tem outro elemento, toda outra arte de construir junto com o advogado do outro lado a ideia comum de se fazer uma mediação. Há outros caminhos, enfim, a mediação pode ser referida, incentivada por terceiros, como até tribunais arbitrais ou juízes, mas o caminho muito típico é esse, dessas conversas preliminares. Aí tem que decidir quem é o mediador, tem que identificar onde que vai ser feita a mediação, quanto vai custar a mediação, quanto tempo vai durar a mediação. Então, quando eu chego no caso, eu sei que tem muita coisa que já foi percorrida e às vezes isso pode ter demorado meses para chegar nesse lugar. Às vezes anos, né? E às vezes anos, exatamente. Já está no mapa mental todo mundo, mas demora muito para concretizar. Então eu chego com muita humildade, cuidado para entender o que aconteceu, como é que a gente chegou na mediação, qual é o espírito de cada um. Enfim, compreender as pessoas e esse processo. Na sequência, aí sim eu começo, obviamente, a tentar entender sobre o caso e as perspectivas de cada um sobre o caso, através de relatos verbais e muitas vezes através de documentação também, que para mim pode ser importante, a depender do caso, imprescindível eu ter acesso a documentos. E é uma leitura de documentação que não é também a leitura típica, talvez, que eu tinha como advogado. Eu leio documentos sempre com uma pergunta de onde que pega? Né? Onde está doendo aqui? O que pode fazer essa situação virar na negociação? E às vezes você tem muito ruído, às vezes tem muita discussão técnica, às vezes tem muito, dependendo do tema da disputa, mas a negociação vira um ou outro ponto, e muitas vezes é o advogado que vai me dar a dica disso, e eu uso os documentos muito para suscitar esses pontos e poder fazer perguntas e provocar as partes para pensar sobre esses pontos. Então também é uma leitura diferente, não é uma leitura para formar opinião, não é uma leitura para formular uma estratégia de defesa de um ponto de vista, é uma leitura para entender como que esses fatos relatados nesses documentos afetam o comportamento das pessoas e onde tem um espaço para gerar mudança nesse tipo de comportamento. Então é diferente. Exatamente. Mas e assim, isso que até, por isso, assim, essencial você ter a tua atuação como advogado nessa hora, né? Principalmente você que trabalhou no campo societário e nessa hora, nessa atuação, né? Porque, obviamente, tem mediador que é genial e provavelmente desata nó em qualquer área, mas acho que essa facilidade, por exemplo, o uso de documentos só para alguém que já tinha base nessa área, né? Porque, ajuda muito. Me dá credibilidade, me ajuda a fazer perguntas corretas. Quando eu faço perguntas que fazem sentido, de novo, as pessoas tendem, as partes e os advogados, a talvez permitir a hipótese de que tem alguém aqui que pode entender essa situação, tem alguém que está me ouvindo, tem alguém que entende a minha dor. E nisso eu gero aproximação e construo um pouco mais de confiança com aquelas pessoas, porque é essa abertura de que eu preciso bem no começo de um processo de mediação para depois engajar numa etapa subsequente que pode ser mais dura, né? Em que eu faço um papel de acolher, entender, compreender, recepcionar o que a pessoa diz, mas eu trago de volta também uma constante provocação de se a situação é essa, como é que você vai resolver? Como é que você chama, que é o que você disse antes, como é que você assume a responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que você quer para a sua vida, ao invés de contar com uma decisão de um terceiro julgador. Então é um processo muito dolorido, às vezes muito mais do que... Depende, né? Processos muito longos são extremamente doloridos, né? E as pessoas se sentem sem poder, né? De influenciar na situação e tal. A mediação te dá poder, mas ela te dá a dor de ter que tomar decisões e assumir os riscos dessas decisões, né? Ou não tomar decisões e com isso também estar fazendo escolhas, né? Exatamente. Acho que isso que... quando eu até falei aquela questão, eu falo até uma questão pessoal. Eu acho que eu pessoalmente vejo que a pessoa ter agência, né? A pessoa estar no seu, controlando, vamos dizer, dentro do possível, né? Ou exercendo plenamente seus direitos, seus deveres ali, mostra maturidade, mostra você passando por toda a tua função como pessoa. Você com os teus direitos, vamos dizer, o judiciário para mim tinha que ser ali
ao final, vamos dizer, é o limite, ou para situações clássicas, vamos falar assim, que o direito penal, que Uhum. classicamente é o Estado, né, que a gente renunciou na hora de formar o Estado, é o direito de fazer justiça com a própria mão para ter o Estado. Agora, nas questões privadas, né, eu sempre até eu já atuei um pouco em direito de família, eu vejo sempre assim, os maduros se resolvem, né? No fim, não estou fazendo dizendo que são imaturos, mas eu acho que aqueles que conseguiram evoluir mais não querem judicializar. Às vezes entendem essa questão da perda, do ganho, etc., de fazer isso ali no seu dentro da sua esfera privada. Obviamente que traz isso que você fala. Tem a parte dura. É muito difícil também. Uhum, Porque você uhum. nunca vai poder falar, não, alguém fez, não fui eu que errei ou que eu acertei. Tem o lado bom e o lado ruim. Eu pessoalmente prefiro isso. Mas, vamos dizer, esse é o meu ponto de vista, que eu acho que é uma primeira vantagem clara, muito mais aberta, conceitual, para além do direito da mediação. Mas, assim, entrando aqui um pouco mais, que mais que você aponta claramente, assim, já até entrando um pouquinho numa mediação corporativa, outras vantagens, a gente sabe que tem sigilo, né, enfim, Uhum, uhum. todas as outras questões. Queria que você apontasse um pouquinho o que você Tá. vê como essas vantagens, porque aí é uma questão pragmática, até para uma decisão, empresarial, muitas vezes até, Sim, né, sim. E para mapear casos, entender. exatamente. É, e assim, só pegando o gancho do que você falou, né? Assim, eu como mediador, eu assumo que eu estou lidando com pessoas maduras. E que parte do meu papel é ajudar essas pessoas a poderem se comportar de forma madura e, de novo, tomarem decisões informadas num ambiente em que elas consigam articular uma série de considerações. Então, tem um aspecto, enfim, em diferentes situações, aspectos emocionais que, obviamente, influenciam e muito e potencialmente prejudicam, em certas situações, a capacidade das pessoas de tomarem boas decisões, né? Então, o meu olhar aqui muito nesse tipo de situação é o que que a mediação consegue oferecer para a pessoa percorrer talvez até um processo, de novo, emocional que ela talvez percorreria numa disputa judicial ou arbitral, né? Então a mediação ela é um procedimento, ela tem começo, meio e fim, ela tem alguns rituais, ainda que seja super flexível e informal, né? Isso ajuda a dar uma satisfação de processo, parecida com a satisfação de processo que talvez você tenha num processo, só que é muito mais curto. Então, assim, se alguém precisa falar alguma coisa, seja nos autos, pode falar na mediação de um determinado jeito que ajude o outro lado a ouvir. Às vezes alguém precisa ouvir alguma coisa para até refazer a sua avaliação do caso e entender o risco. Precisa ter boas notícias, precisa ter más notícias. Então você gera tudo isso dentro de um processo muito mais curto, muito mais rápido, para a pessoa adquirir, completar um certo curso emocional e adquirir a maturidade necessária, né? E eu, como mediador, eu preciso o tempo todo deixar absolutamente claro que eu tenho confiança naquela pessoa e absolutamente total esperança que ela vai conseguir tomar essa decisão no fim. E as pessoas muitas vezes alcançam esse lugar porque sentem que elas podem e que se espera isso delas, né? Mas em relação à tua pergunta, e desculpa eu fazer essa digressão, mas o Não, mas tema é porque eu acho que, no é fim, assim, a gente tem essa parte prática, obviamente, de falar, mas acho que é como o começo da coisa. A mediação está com a gente, com as pessoas, com o ser humano desde sempre. sim, Então é algo natural, né? O mediar exatamente. é isso. Tá em casa, teus filhos brigando, ou às vezes seu filho mediando a sua discussão com a sua esposa, isso está na evolução da sociedade desde os princípios, né? Desde os Exatamente. princípios, né? Ninguém está inventando a roda, não. Exatamente. E então, assim, em termos do que leva as pessoas a mediar, ou deveria levar as pessoas a considerar fazer a mediação, né? Acho assim, primeiro tem uma resposta muito curta, que parece meio simplória, mas quando me perguntam assim, o que faz um caso dar certo, né? Dar certo no sentido de resultar em acordo. Tem toda uma discussão se isso dar certo, se outros casos que não chegam em acordo podem dar muito certo, Exato. É. mas sem abstraindo essa discussão, o que faz um caso chegar a acordo? E para mim, o ingrediente necessário, essencial, é as pessoas envolvidas, e aí não é partes e advogados, em alguma medida, advogados em relação aos seus clientes, mas em relação a eles mesmos, né? Precisam ter algo relevante a perder se não houver acordo. Então, um lado pode perder dinheiro, um lado pode perder tempo, o outro pode perder reputação, pode ter um risco de imagem, o outro uma oportunidade de negócio, enfim, incorrer um risco. Então, assim, aí você pode desdobrar isso de diversas formas. Eu estou sempre procurando entender o que faz cada lado se mexer na negociação, porque a gente está comparando sempre a alternativa de um acordo com a alternativa de prosseguimento de uma disputa, né? E nesse sentido é muito importante eu ter acesso e entender
a disputa, enfim, de novo, não num nível de profundidade e detalhamento que um julgador precisa ter, mas num nível suficiente para ajudar as pessoas a sempre pensar que se elas não topam alguma coisa, elas estão se aproximando de uma disputa que representa certos riscos e custos, né? Então, assim, e aí desdobrando isso, essencialmente, isso é muito típico quando se fala sobre mediação, a gente pensa em alguns blocos ali de benefícios ou razões para mediar, né? Então, primeiro que se fala muito, que não se dá em todos os casos, mas onde existe isso, é um fator de imensa importância, é a preservação de relacionamentos, né? Então, todo tipo de situação de relações de longo prazo, seja relações de fornecedor e cliente, relações de sócios, relações familiares, relações de agentes num mercado pequeno que se reencontram fora daquela disputa, fora daquela mediação em outros potenciais negócios. Todo esse tipo de situação, a mediação ajuda, vamos dizer assim, a preservar ou a mitigar riscos de ruptura de relacionamento que podem representar um custo muito alto, né? E a gente pode falar em maiores detalhes sobre isso se for o caso. Segunda razão que eu acho que é super importante, e a gente vem falando um pouco sobre isso, é mitigar custos e riscos da alternativa da disputa. Então, se a gente trata de incerteza jurídica, se a gente trata de qualquer tipo de situação complexa, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista fático, a gente fala de risco de um processo judicial arbitral não resultar exatamente, não ter o desfecho que cada lado pretende, uma vez que não é possível acomodar dentro de um processo os dois desfechos pretendidos, os pleitos e pretensões dos dois lados, ou mais lados. Então, assim, tem risco, a mediação permite lidar com esses riscos, trazendo a decisão para as próprias partes e tirando a decisão da mão de um juiz ou de um tribunal arbitral que muitas vezes vai conhecer menos sobre o caso, sobre a realidade dos negócios da empresa, sobre uma série do que os tomadores de decisão de cada lado, né, de cada parte. Exatamente. O outro que caminha junto muito com isso é a flexibilidade do processo e o fato de que as partes, junto com seus advogados e demais assessores, controlam o resultado. Então é um processo que tem pouca contraindicação também nesse sentido, porque só se sai da mediação com um acordo quando todos concordam com aquele Exato. acordo. Isso é simples, mas isso é super poderoso, né? E este acordo pode ser confeccionado de diversas maneiras. Ele pode resultar num pagamento de um lado para o outro, que pode ser estruturalmente simples, mas ele pode resultar numa nova operação de aquisição de empresa, uma reestruturação de uma governança, um novo contrato, ideias criativas que escapam totalmente dos limites que são muito mais estreitos de pedidos feitos para juízes ou tribunais arbitrais, né? Então, tem um espaço de criatividade que agrega potencialmente valor. Não acontece isso em todos os casos, mas só a possibilidade de se cogitar isso ajuda, inclusive, taticamente, a fazer a mediação avançar, mesmo quando o resultado final seja mais simples, um pagamento de um lado para o outro. Como você mencionou, a confidencialidade é chave em todos os seus aspectos, porque ao se criar um ambiente protegido, as partes tiram um pouco das armas que elas precisam demonstrar em ambientes que são sujeitos a maior escrutínio. Informações fluem. Em reuniões privadas que eu tenho com um lado ou com o outro, tem uma segunda camada de confidencialidade, ou seja, para além da confidencialidade geral da mediação, que indica que toda informação produzida na mediação, toda proposta, contraproposta, etc., não pode ser utilizada em nenhum outro ambiente, é inadmissível no processo adversarial e não implica nenhum tipo de reconhecimento de direito de lado a lado. Isso faz com que, de novo, se crie um ambiente em que propostas, ofertas, ideias possam ser debatidas e consideradas, e um lado que teria receio de demonstrar isso de forma exposta, porque isso poderia indicar alguma fragilidade, permitir que alguém inferir que aquela parte não acredita que ela tenha o bom direito, no ambiente protegido isso não acontece. Quando a gente ainda vai para uma reunião privada, tudo que uma parte e seu advogado me dizem, eu não posso falar para o outro lado se eu não tiver autorização expressa para isso. E aí eu consigo, a partir dali, explorar uma série de situações e entender até reconhecimentos de fragilidade, entender ideias que podem ser cogitadas para construir um caminho de consenso. E às vezes eu olho e falo, nossa, o outro lado falou uma coisa que não é tão diferente assim,
que interessante, talvez tenha um caminho de aproximação aqui. Isso nunca apareceu na mesa, porque na conversa direta que a gente está falando é diferente, as partes mantêm as cartas muito mais próximas do rosto, e os advogados também. Então, a confidencialidade é um atributo essencial e toda situação que tem risco de exposição é uma situação que merece considerar a mediação como uma alternativa. E o último é obter informações, porque a mediação dentro desse ambiente confidencial permite às partes, aos seus advogados, se educarem sobre o caso e fazerem análises de risco com acesso a uma série de informações, seja informações de fáticas, sejam informações sobre como o outro lado se comporta, como o outro lado enxerga a situação, qual é o relato dos fatos do outro lado. E isso gera uma compreensão muito melhor de quais são os possíveis caminhos de acordo e também potencialmente uma compreensão de outros riscos no procedimento adversarial, né, judicial ou arbitral, que talvez não estivessem sendo considerados de maneira adequada. Então, não é uma mediação para caçar informação de maneira oportunística, mas é uma mediação em que isso pode gerar um imenso valor para fazer acordo, seja na mediação, seja, às vezes, pouco tempo depois. Então, esse é um outro atributo. Então, sempre que você tem essas considerações, risco, custo, relacionamento, risco de exposição e um mérito da confidencialidade, um olhar de que o caminho adversarial seria muito rígido e talvez a oportunidade de fazer algo mais criativo, mais flexível, ou falta de informação, uma assimetria informacional, todo esse tipo de cenário permite olhar a mediação como uma oportunidade. Eu acho que esse ponto que você fala até das alternativas, né? O leque vamos dizer, praticamente infinito de, né? É. Você não está fechado a um pedido, né? Que é o que a gente fica muitas vezes amarrado, é um pedido. Uhum, uhum. E eu fico pensando muito assim numa das ações que eu vejo ah, mais disfuncionais que existem, que eu acho que é a dissolução de sociedade, né? Que é Uhum. você acha que você tem um tipo de ação que a gente tem um procedimento que até hoje não se adequa, se alterou lei, não se cumpre, se discute avaliação para lá e para cá. Acho Uhum. que você tem um tipo de ação que o terreno é absolutamente imprevisível, né, e não é bom para ninguém. Eu acho que esse ambiente da dissolução de É. sociedade. E acho que esse você tem bastante experiência também, né? E penso que aí você deve ter muitas, vamos dizer, exemplos de soluções criativas dentro disso, né? Assim, você tem alguma específica assim para contar que você possa ver? Você tem aquele ambiente estrito de uma ação de solução. Você apurar haveres e pagar. Primeiro, começa o problema, né? O que são os haveres, o valor, o que uma avalia. E aí, acho que isso é Uhum. muito importante quando você fala nessa ação. Os sócios lá dentro, eles têm exata noção do valor daquilo ali. Uhum. Se eles forem jogar limpo, eles têm exata noção do Uhum. valor, Uhum. né, que é muito diferente do que vai ser calculado, seja da forma com geração de caixa futura, seja com uma PL clássica, não é nenhum nem outro, né? E aí eu queria, você tem alguns insights sobre isso, Não, assim, legal. para ter... E é interessante essa questão do valor. Depois eu volto, mas assim, o valor também é subjetivo, né? Cada pessoa, então assim, para alguém, aquele segmento de negócios pode valer muito mais, porque acha que consegue expandir aquele segmento, ou porque tem uma relação afetiva, porque teve fundou aquele braço de negócio daquela empresa, ou enfim, por qualquer razão. Para o outro, aquilo pode valer muito menos. Quando você tem atribuições de valores distintas para um mesmo ativo, você tem uma oportunidade de fazer um acordo, sempre. Porque se para um lado vale mais, para o outro vale menos, um lado Exato, vende por menos, o outro compra por mais. Então a chance de você ter uma zona de acordo aumenta muito. O que você não consegue numa avaliação. Né? A exato. avaliação serve de parâmetro e tal, mas assim, muitas vezes o quanto vale alguma coisa vale quanto um lado paga, vale quanto o outro lado está disposto O a. intangível não vai estar nessa avaliação, né? E E esse varia. externo todo E aí não vai dentro de uma estar. empresa tem muito disso, né? Tem a história da pessoa, tem o trabalho que ela pretende ou não pretende mais dedicar àquele negócio, tem o fato se ela tem ou não tem sucessão, tem uma série de outras considerações, né? Se ela consegue trazer dinheiro para alimentar o negócio, financiamento, se ela precisa ou não precisa de liquidez. Então, assim, é espaço para muita criatividade de fato. Então, assim, é interessante que você traz como exemplo da solução, porque, assim, quando chega uma mediação para mim que trata, sei lá, de uma discussão de cobertura de seguro, e uma empresa buscando receber de uma seguradora, ou que trata de um pleito de indenização por uma violação de uma declaração e garantia numa operação de fusão e aquisição. É um pleito de pagamento Sem também. dúvida.
E tem tantos outros exemplos, né? Nesse tipo de situação, tem uma pergunta essencial que o mediador, direto ou indiretamente, vai fazer sempre na mediação, que é para a parte: o que você quer? E essa é uma pergunta simples com uma resposta muito difícil de dar em muitas situações. Nesse tipo de situação, muitas vezes essa resposta é um pouquinho mais clara. Às vezes não, às vezes numa situação de M&A, o que está pegando não é essa discussão de indenização, enfim, se eles continuam sendo sócios, tem outras questões. Depende. Mas em situações de relacionamento mais contínuo, essa resposta é muito difícil de ser dada. E quando você olha para uma ação de dissolução, dificilmente o que a pessoa quer é o resultado da ação de dissolução de verdade. O que tem é um histórico, né? Quando você pergunta o que você quer, normalmente a pessoa vai descrever o que aconteceu e não o que ela quer. Aconteceu isso, rompeu confiança, a gestão foi feita de tal jeito, houve esse tipo de divergência, houve essa paralisia decisória, o negócio não estava andando bem, enfim, coisas assim. Isso é o que aconteceu, isso não é o que se pretende. E eu falo assim, mas a ação de solução muitas vezes não é um remédio, que é o que você mencionou, adequado para efetivamente resolver e remediar esse tipo de situação. Então, obviamente a gente na mediação olha para a ação de solução de novo para comparar com a alternativa do acordo. Mas é quando a gente tem um espaço de negociação que a gente identifica que, para começar, o tempo dessa dissolução pode ser imenso. O risco do valor que se apontará numa perícia pode ser gigantesco e, a depender do que for, pode inviabilizar qualquer tipo de pagamento porque não tem liquidez ou possibilidade de gerar liquidez para fazer frente a esse pagamento de haveres. Ou o impacto fiscal da valoração de determinados ativos é absolutamente extraordinário e se você Exato. fizesse de um outro jeito, ou o impacto de preço que você vai ter numa hipótese de ter que levar à venda forçada uma série de ativos, ou o efeito que isso vai ter na continuidade do negócio que vai ficar capenga, e aí menos chance ainda de conseguir pagar o valor que se pretende que seja, ou seja, aquele é um remédio que não funciona para a maior parte das potenciais respostas ao que você quer. E quando a gente chega a essa conclusão, você tem espaço de novo de negociar segregações de ativos de maneira tributariamente muito mais racional. Você tem a possibilidade de, enfim, discutir o que cada pessoa vai fazer com a sua vida, que tipo de limite que você vai ter de não concorrência ou não, como é que um lado acessa clientes ou acessa colaboradores e funcionários, e você vai gerando uma série de temas complexos, mas em cada desses temas você pode ter fricções e tensões, mas você tem oportunidades de agregar valor. Coisas que você jamais teria no resultado, no desfecho da ação, né? Então, é espaço típico para mediação, porque você começa a olhar e fala assim, nunca que isso seria possível se não fosse através de uma solução negociada. Exatamente. Você falando isso de achar, né? O que me lembra é William Ury, né? Uhum. Por coincidência, eu ouvi uma entrevista do William Ury uma semana antes do Abílio Diniz falecer. E ele contava na entrevista sobre o episódio da briga do Cassino. E ele falava justamente isso: 2 homens, o Nauri e o Abílio, bilionários, dinheiro não era o problema. E aí ele, acho que foi na primeira ou na segunda conversa com o Abílio, ele fala: Abílio, mas o que você quer? E o William, na entrevista, que é em inglês, óbvio, ele fala em português. O Abílio falou: liberdade. E aí o William falou: percebi o que era. E falou, aí depois disso, em 2 semanas, a gente resolveu o problema na França lá com o assessor do Nauri, pronto. Então, Interessante. é interessante, é isso que eu acho que é isso que você está dizendo, né? Você precisa achar, às vezes, o que é, né? O que você fala, numa disputa societária, isso numa dissolução. Às vezes o dinheiro é o de menos ali, né? Você tem uma questão lá o dinheiro representa, né? Então, assim, na situação que você descreve, eu fico pensando assim, tem várias dimensões na situação. Você tem a importância do William Ury de ter acesso a essa informação e, a partir dali, começar a pensar em caminhos para atender a esse objetivo, né, do Abílio. E você tem a importância do Abílio ter dito isso. Porque aquilo fica posto no mundo. Então a pessoa podia ter essa noção antes, mas se ela nunca falou ou nunca articulou, fica mais confuso o quanto que aquilo direciona a decisão. E no momento que ele diz isso, ele tá de alguma forma ele tem um compromisso com qualquer resposta e solução que atenda a esse objetivo, né? Então você gera inclusive para o William Ury a possibilidade de dizer:
Isso aqui está indo no lugar que você queria, pediu. exato. Então você gera quase um pré-contrato entre eles, né? Eles. Então você tem todo esse jogo, né? É, De estímulos, de incentivos de comportamento e tal. é. E você lida também com outra questão que é super importante, que disputas longas, disputas desse nível de complexidade e tal, muitas vezes elas se tornam, vamos dizer assim, parte da vida da pessoa, Exato. É. e parte da identidade da pessoa. Então, é mais difícil ainda resolver uma situação de uma disputa em que a pessoa vai ter um buraco no dia seguinte à resolução, porque aquilo fez parte enfim, das reflexões e das conversas daquela pessoa de segunda a segunda durante não sei quantos anos. Então, para o mediador é muito importante achar elementos que substituam a briga. Né? E Exato. oferecer para a pessoa, você não vai ter só esse vazio, vai ser estranho, mas você vai ter liberdade. Para a pessoa conseguir imaginar um futuro sem aquela Sem disputa aquela de uma maneira positiva e ter vontade de virar essa página. Exato. É como a gente vê às vezes em divórcios, né? Que tem gente que fala, o divórcio não acontece ali, o divórcio de verdade só vai quando acabar o processo, né? Porque na verdade o processo era uma forma de a pessoa continuar ligada. Então, a dificuldade de chegar num acordo e desligar era justamente porque ali ia embora de vez aquela relação. Né? Exatamente. Ou inventar a morte da pessoa, que Exato. finalmente acontece em Exato. todos os aspectos. Então, assim, você tem um mediador, professor americano chamado Dwight Golan, que tem um texto maravilhoso do luto do acordo. Então, porque é isso, o acordo gera um processo de luto. É um vazio, né? É um vazio. É interessante, a briga realmente ocupa muito espaço. Então, é um desafio para a mediação e também é uma oportunidade. Exato, é porque você vê, né? Tem pessoas que, por exemplo, né, aqueles que se valem de uma situação de briga para se apresentarem sempre como injustiçados, né? Eu sou injusto, estou sempre contra isso aí, e tem o apoio dos demais, assim, é um jeito deles. Quando acabar o processo, se chegou num acordo, e vamos dizer, ainda ele chegou num acordo e recebeu alguns milhões, ele não é mais injustiçado, ele não é mais um coitado, ele tem que ter outra figura. Né? E ele tem que refazer toda essa forma, não é nem uma narrativa, é uma forma de se apresentar no mundo. Né? Exatamente. A identidade. A identidade. Eu queria te fazer aqui agora uma pergunta um pouco mais ampla, assim, do como você está vendo o cenário da mediação no Brasil, assim, porque eu acho que a gente tem alguns paradoxos até interessantes quando a gente olhando o sistema judicial, né? Porque a gente vê o judiciário realmente, acho que incentivando, né, a tentativa de soluções consensuais. O Supremo montou um núcleo, até o Beto Vasconcelos esteve aqui, contou da experiência dele no Supremo no Acordo de Mariana. Todos, além desse núcleo específico, cada gabinete hoje em dia, no STF, então vamos dizer, a cúpula do judiciário está incentivando essas soluções, e acho que lá ainda tem esse lado de trazer entes públicos, né, para fazer acordo, que acho que é uma novidade que a gente praticamente não tinha no sistema, né, e a gente vem uns 10 anos para cá, essas possibilidades de autocomposição desde do âmbito criminal, né, tem criminal, a parte administrativa, improbidade, que isso tinha vedação legal e hoje podemos, e agora essa questão do ajuste do poder público, né, até, e tem esse incentivo. Mas numa outra boca aqui, a gente tem um crescimento absurdo de ações judiciais aqui na base, de ações massificadas, vamos falar assim, de consumo, etc. Até está muito em voga essa questão de se é litigância abusiva, não é abusivo, o judiciário falando isso. Então a gente tem, parece que aqui na boca, em causas de massa, uma ampliação da judicialização de uma forma enorme, mas por outro lado, nesse ambiente de causas mais complexas, às vezes entes da federação, ou privado com público, a gente está tendo essa, de certa maneira, as autoridades atuando, buscando, né, abrir mão supostamente do seu poder para que haja acordo. Você olhando isso e olhando o dia a dia, como que você está vendo o evoluir aqui no Brasil da mediação? Acho que assim, o processo de evolução da mediação ele é multifatorial, assim, não existe bala de prata. Acho que essa é a primeira premissa. Assim, precisam de muitas iniciativas e muitos agentes envolvidos para fazer a agenda avançar. Né? Então, eu acho que a gente ainda vive no Brasil uma fase que já é muito diferente do que era 5 anos atrás, em que o tema 5 anos atrás, não sei, ou 10 ou 15, mas enfim, depende um pouco da perspectiva de cada um,
o tema da mediação estava muito mais longe da agenda, do radar, dos debates, e hoje em dia eu vejo uma profusão de debates, discussões que não existiam antes. Então, o tema hoje ele interessa. E hoje a gente vive uma fase de experimentação, eu acho. Acho que você tem uma série de lugares, como você mencionou, junto às cortes, junto a Tribunal de Contas, junto a agências reguladoras, junto a câmaras privadas de arbitragem e mediação, uma série de experimentos, propostas e iniciativas de fomentar a mediação. E isso é absolutamente positivo. Eu não acho que todas essas iniciativas vão dar certo, mas eu acho que é perfeito, porque você gera quase uma concorrência entre Exato, ideias para ver o que funciona melhor com o tempo e é muito importante ter esse espaço de inovação e de experimentação. Isso está acontecendo, né? E eu acho que a mediação passa de um lugar, de um tema talvez interessante, para começar a chegar num lugar de um tema importante. Eu acho que a gente ainda não está no lugar da mediação ser um tema urgente. E a gente vai chegar, porque tem uma insustentabilidade no sistema como você descreve, e tem outras razões, de novo, que fazem com que a mediação seja uma ferramenta aliada do processo judicial ou do processo arbitral, muito mais do que uma ferramenta rival, e isso vai estar num lugar de urgência, né? Eu acho que a gente vê esse avanço. Eu acho que esse avanço não é rápido necessariamente, porque ele passa por realmente trabalhos de formiguinha, de gerar conscientização, de propagar e de compartilhar informação, de treinar as pessoas, de, enfim, gerar familiaridade com a mediação para todos os agentes que precisam estar nesse ecossistema. Os advogados, os empresários e executivos, os agentes públicos em todas as suas diferentes atuações, a academia e assim por diante. Então, a gente, para fazer isso, demora. sem Não dúvida. tem tanto atalho e é um trabalho incansável de muita gente fazendo isso e tal. Mas eu acho que tem efetivamente acontecido. A mediação tem algum desafio, né? A mediação, ela é um pouco, como ela é explicada, ela é um pouco abstrata. Para quem nunca esteve num processo de mediação, é difícil imaginar por que esse troço funciona. Não, e é impressionante, acho que até fazer uma colocação aqui como advogado praticante. Uhum. Você passar por uma mediação, às vezes, que é proposta, como para inglês ver, como se fosse um rito de passagem estabelecido em determinado procedimento, me parece, às vezes, totalmente inócuo e vai contra até a credibilidade do Sim, sistema. E aí, quando atrapalha. você passa por uma mediação toda estruturada com o processo, você vê o valor daquilo. Então, acho que também precisa passar. Se é para buscar aplicar, tem que fazer da melhor forma possível para as pessoas entenderem isso aí, não ser algo tão abstrato, né? A gente Exato. entender o que é a diferença, Exatamente, né? que é um processo, como você falou, é estruturado, é um É, processo, tem começo, meio e fim, tem técnica, não é simplesmente vamos sentar todo mundo e vamos conversar e chegar a algum consenso, né? Então, isso exige tempo, isso exige muito treinamento, isso exige recurso, isso exige esforços e tal. Agora, assim, eu acho que tem dois pontos que me chamam a atenção. Um em relação ao que você falou, ao risco das experiências negativas ou mal sucedidas com a mediação, né? Então precisa ter um certo rigor em preservar os princípios, que eu acho que são importantes. Precisa preservar a confidencialidade. Não exato. existe a possibilidade, na minha visão, de você ter compartilhamento de informações de um procedimento de mediação com um terceiro julgador, seja o tribunal arbitral, seja um juiz, em qualquer tipo de situação, inclusive em recuperação judicial e tudo Claro. mais. Então você pode e deve ter um incentivo do Poder Judiciário à mediação, mas tem que ter uma linha de proteção das informações, porque senão você não gera um ambiente propício à negociação, como a gente Exato. falou há pouco. Você Ninguém vai de peito aberto. Não vai, não vai. Exato. Isso também afeta quem que é o mediador. O mediador precisa ser um agente imparcial, independente, sem agenda, sem preferência. Porque senão, não é nem que um mediador que está inserido num outro tipo de contexto, que ele não seja uma pessoa que saiba separar as coisas, ou que saiba que naquele lugar ele está num papel específico. Eu acho que o mediador pode ser sério e ele pode estar ter muito cuidado e cautela e consciência dos seus riscos, dos seus vieses e fazer um trabalho perfeito.
Mas qual é o incentivo que gera nas partes, nos advogados, de ter algum receio por trás de que aquele mediador possa não ser imparcial? Então, isso é super. Então, você tem que trabalhar para ter uma imparcialidade, seja através de mediação ou comediação. Isso é super importante. Então, tem alguns experimentos que oferecem risco nesse lugar. Então, a gente precisa preservar esses princípios Exato. que estão previstos na lei, são absolutamente claros e tal. Se a gente preserva os princípios e se a gente faz um desenho adequado, que pode ser completamente diferente caso a caso, mas para um procedimento que tenha, que você saiba quem participa, quem são as partes, quem são os advogados, quanto tempo dura, quanto custa, onde vai acontecer, as coisas básicas. O procedimento de mediação tende a ser muito, muito eficaz. E é isso, né? O último ponto sobre isso existem em muitas jurisdições, já há muito tempo, experimentos de mediação obrigatória, que se chama. E é muito importante qualificar. Da mesma forma que quando você fala de mediação, muitas pessoas muitas vezes estão falando de coisas diferentes, então é um termo que abarca muitas concepções, isso gera um pouquinho de confusão. Quando você diz mediação obrigatória, pode gerar ainda mais confusão. A obrigação da mediação nesse tipo de situação, em que a legislação de um determinado país, ou ordens judiciais, ou outros tipos de norma determinam que as partes façam mediação, é uma obrigação de sentar à mesa, de talvez no princípio da lei brasileira, que me parece bastante adequado, ter uma primeira reunião de verdade, não Sim, uma reunião de oi, isso aqui é uma mediação, uma reunião de trabalho. Mas nunca existe uma obrigação de fazer acordo. Nunca se retira o aspecto da voluntariedade do acordo. da mediação. Exato, Então, é da. mas você gera um incentivo das pessoas sentarem na mesa. E muitas vezes, por que que a prática de mediação demora para crescer no Brasil? Porque tem muito custo de transação, tem muita fricção para Exato. gerar a oportunidade das partes sentarem na mesa perante uma mediadora ou um mediador e fazerem esse trabalho. Se você tem incentivos claros de fazer as partes sentarem à mesa, a mediação multiplica em termos de número e as pessoas passam a ter mais familiaridade com o processo, porque aprendem trabalhando em mediação, advogado, ou participando de mediação como Exato. parte, fazem outras mediações, fazem mais acordos, porque já sabem trabalhar nesse ambiente. E acontece o que acontece lá na Inglaterra, onde tem uma pesquisa a cada 2 anos, que a última pesquisa de mediações empresariais mostrou um índice de acordo de 92%. Uau, Então, são números que você não acredita. Mas claro. você fala com o mediador de lá e fala assim, não tem razão para isso não acontecer no Brasil. Você precisa de um Um contexto. ambiente pronto para isso. Exatamente. É, que é até o que você está falando, que ainda que se você tem isso montado, nem que não saia o acordo, já tem algo mais pronto, né? Você já sai em Claro, outra de outra maneira, né? claro. Eu acho que é uma questão de trabalho, né? Essa história. A gente precisa trabalhar nessa ponta do, vamos dizer, do consumidor aqui, vamos dizer, do cliente, do jurisdicionado, né? Do cliente da justiça. Ele precisa começar a entender, ele perceber que esse mecanismo é melhor do que lá, aguardar uma decisão com tempo, etc., e poder transacionar. E eu acho que na outra ponta, né, que é o que a gente diz, acho que num primeiro momento que parece haver um pouco de. ah, eu acho que tem algo a comemorar quando a gente vê as instituições, porque quando as instituições, num primeiro momento, acho que tem até uma questão de perda de poder, né? Uma análise. Acho que instituições um pouco mais maduras podem já entender que abrir mão de, né, não quero tudo comigo, eu não vou perder poder ao fazer isso, faz sentido, eu acho que já é algo rico, e como a gente vê na advocacia, que eu acho que é importante o advogado, é o que a gente, é importante, acho que sempre o advogado lembrar daquela lição, o processo é meio, não é fim, né? Então usar o processo é um meio, usar a mediação é um meio, né? Exatamente. Então é mais um ferramental no nosso trabalho para resolver aquele conflito, para chegar no bem da vida que se quer, né? Então acho que o advogado também precisa ter essa maturidade e entender, né? Acho que é isso. Precisamos fazer todo mundo amadurecer desse lado para a coisa florescer, né? Eu acho que essa é a ideia. Bom, Perfeito. aproveitar aqui como um ponto final, que eu acho que eu queria só pincelar aí com você, porque eu sei que você tem uma atuação forte, também uma atividade que eu sei que é pro bono, no terceiro setor, Hum, enfim, ah, ali no Albert Einstein há um hum, certo tempo, e eu acho que isso casa muito com a nossa atuação aqui, que é vamos dizer, alguém forte na sociedade civil lá. Eu acho que a gente aqui na ASP tem essa bandeira de tentar fortalecer o associativismo, fortalecer a sociedade civil. A gente quer ficar próximo da sociedade, dos jovens, né? Trazer os jovens
toda hora estamos tentando fomentar, lembrar dos jovens a importância do associativismo, que parece que ficou meio perdido aqui com o tempo, né? A gente parece que Hum. hoje em dia todo mundo acha que como tem um Twitter para falar, não precisa mais de se juntar para se mexer. E eu tento ao máximo aqui, a associação tenta ao máximo lembrar e trazer pessoas que também eh, fazem florescer essa ideia da sociedade civil forte, a importância, etc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê essa atuação e a importância da sociedade civil. É, não, eu acho que a gente vive em tempos complexos, incertos, em que um dos fenômenos que a gente observa é um fenômeno de risco às instituições, à integridade e ao papel das instituições, e acho que a gente precisa trabalhar, de fato, com urgência e com toda a dedicação para uma sociedade civil organizada, ativa, que expresse voz coletiva, que faça trabalhos de, vamos dizer assim, de advocacy, que faça trabalhos de organizações comunitárias, que traga para as pessoas conhecimento e pertencimento, né? Num momento e numa tendência que a gente tem, também impulsionada por tecnologia, de pulverização e atomização, né, das pessoas em universos muito individualizados. A realidade se constrói no diálogo, na comunicação, no contraste de ideias, no juntar forças, e isso, enfim, são valores que estão com a gente desde sempre, absolutamente essenciais e básicos, mas que correm riscos de se perder. E o trabalho que se faz aqui em outras organizações da sociedade civil é da sobrevivência do ser humano, para o ser humano encontrar desenvolvimento, prosperidade, enfim, e capacidade de gestão desses desafios, dessas complexidades, desses conflitos e disputas que a gente enxerga no mundo, que não tendem a se tornar mais simples ou triviais. Então a gente precisa ter uma competência gigantesca de agregar ideias e de juntar pessoas, porque o efeito da atuação coletiva é muito maior do que o efeito da atuação individualizada através dos diferentes meios de tecnologia, né? Muito bom. Marcelo, acho que não tinha jeito melhor de encerrar essa aula, né? Passou por todo o caminho, essa complexidade que é. Isso dá um pouco. O interessante de você mostrar isso foi na descrição, é justamente em mostrar a estrutura, a complexidade que se tem por trás da mediação, que é isso, não é a gente ali separando dois que estão brigando e, ô, pessoal, vem aqui, vamos dar uma. Não, é toda essa estrutura, toda a ciência, o estudo que tem por trás disso. Então, Marcelo, muito obrigado. A associação agradece demais aqui a sua presença. Obrigado a todos. Muito obrigado.